Fala, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é Origem da Vida, parte 3. Então, gente, qual o objetivo dessa videoaula de hoje? Explicar o processo de diferenciação das primeiras células. Então, a Terra primitiva não havia oxigênio livre. Assim, os primeiros organismos não realizavam a respiração aeróbia, processo em que tinha que haver o oxigênio livre. Exclusivamente para acontecer a respiração aeróbia, gente, precisaria o oxigênio estar disponível na atmosfera. Esse primeiro ser também, ele não tinha o pigmento chamado clorofila e nem realizavam a fotossíntese. Tá ok? Então vamos seguir, gente, sobre como é que seria esse primeiro ser, autótrofo ou heterótrofo. Segue slide. Após a questão sobre o surgimento dos primeiros seres vivos ter sido resolvida por Oparin, surgiu outro problema. Esses seres eram autótrofos ou heterótrofos? Os primeiros seres foram fermentadores. Na época dos primeiros seres, não existia o oxigênio livre na atmosfera. Por isso, acredita-se que, para obter energia, os primeiros seres realizavam a fermentação. A fermentação é uma reação mais simples que a respiração aeróbia e não necessita de oxigênio para ocorrer. Então, gente, vamos refletir, vamos cogitar um pouco. É o seguinte, como a atmosfera do planeta, a atmosfera no planeta primitiva, a Terra primitiva, não tinha o oxigênio, então já se descartou-se a questão da respiração aeróbia. Provavelmente o primeiro ser, ele utilizava um processo chamado de fermentação, que é um processo mais simples do que a respiração aeróbia, porque não ia utilizar o oxigênio presente na atmosfera. Tá ok? Segue slide. O universo científico fica então convencido de que os primeiros seres vivos eram heterótrofos e fermentadores, alimentando-se da sopa nutritiva e de outros seres. Então, gente, resumindo, essa hipótese heterótrofa, certo? Que seria um ser que não produzia seu próprio alimento, mas ele teve que se adaptar. Então, como é que seria essa teoria? Vamos um conceito bem simples e bem rápido de como esse primeiro organismo era. Então, gente, a sequência em que provavelmente surgiram os processos de obtenção de energia, de acordo com essa teoria, era a seguinte: fermentação, fotossíntese e respiração aeróbia. Tá ok, gente? Tomou nota? Faz teu mapa mental, teu fichamento, assista a videoaula, dá teu misa like, se inscreve no canal. As hipóteses sobre o surgimento da primeira célula ainda geram polêmica. Segue slide. Célula dos protocariontes ou células procarióticas. Acredita-se que as primeiras células surgidas há cerca de 3,5 bilhões de anos apresentam uma estrutura muito simples, semelhantes às bactérias. Tais células são desprovidas de membranas internas, sendo células procarióticas. Os organismos procariontes encontrados atualmente e descendentes dessas primeiras células são as bactérias e as algas azuis ou cianobactérias. Cada slide, cada leitura que for feita do slide, automaticamente um resumo ou um mapa mental sobre o que foi dito, para que vocês tenham um entendimento maior. Então,
Essa primeira célula, ela era muito simples, certo? E os organismos foram descendentes dessas primeiras células, que são as células procarióticas, que são as bactérias, algas azuis ou cianobactérias. Tá ok? Segue. Há cerca de 1,5 bilhões de anos dos derivados dos procariontes surgiram organismos com uma estrutura celular mais complexa, chamados eucariontes. A maioria dos organismos existentes atualmente apresenta células eucarióticas, como unicelulares eucariontes e os pluricelulares. A teoria das células eucarióticas foi proposta por Robertson, certo? No qual ele dizia também que uma das vantagens em ser uma célula eucariótica era ter a carioteca, que protegia o material genético, e o retículo endoplasmático, que permitia a circulação e o armazenamento de substância dentro da célula. Tá ok, gente? Podemos seguir? Então toma nota, não esquece, faz teu mapa mental e segue. Origem das mitocôndrias e cloroplastos. A teoria da endossimbiose mostra como surgiram alguns. Origem das mitocôndrias e cloroplastos. A teoria da endossimbiose mostra como surgiram algumas organelas que apresentam DNA próprio, envolto por duas membranas, como os cloroplastos e as mitocôndrias. Inicialmente, a célula procariótica primitiva apresenta material genético espalhado no citoplasma e era fermentadora. Lentamente, ela começou a englobar outros procariotos heterotróficos de tamanho muito menor. No entanto, estes outros seres eram capazes de produzir energia com a presença de oxigênio. Com o passar do tempo, estes procariotos deram origem às mitocôndrias, que hoje realizam a respiração celular. Ao mesmo tempo, o núcleo da célula começou a ficar individualizado no centro dela pelo dobramento da membrana plasmática, formando o núcleo verdadeiro, caracterizando eucariotos. Então, gente, o que é que eu preciso saber aí? Quando eu digo que os procariontes, eles começaram a englobar partículas, lembre-se da fagocitose. Eles começaram a fagocitar, certo? Essas células, e essas células começaram a viver em simbiose dentro da célula. Durante a formação da célula vegetal, além das mitocôndrias, também ocorreu a formação dos cloroplastos, que provavelmente surgiram a partir da entrada de um procarionte autotrófico que acredita-se ser um antepassado das cianobactérias. Esses seres autótrofos e heterótrofos teriam se adaptado a viver em simbiose dentro de outro organismo também unicelular, mas de maiores dimensões, que por dobramento de sua membrana plasmática acabava assim oferecendo proteção. Ao mesmo tempo, o ser heterótrofo dava ao hospedeiro a energia produzida com a presença de oxigênio, e o ser autótrofo fornecia nutrientes produzidos pela fotossíntese. Então, gente, vamos resumir. Toda vez que terminar um slide, primeira coisa que eu tenho que fazer é cogitar, refletir, anotar, mapa mental ou fichamento. Então, o que é que dizia essa teoria endossimbiótica, certo? Essa teoria admite que o cloroplasto e a mitocôndria tiveram sua origem a partir de um procarionte
que viveu em simbiose com uma célula eucariótica. Tais ideias levaram à construção da teoria endossimbiótica proposta por Lynn Magnus. Tá ok, gente? Se inscreve no canal. Então, gente, chego à finalização de Origem da Vida. Foram divididas em 3 partes, cada um com suas particularidades, certo? Então você não pode esquecer que na Origem da Vida, parte 1, eu falei sobre a questão dos estudiosos e dos seus experimentos. Tanto é que uns defendiam a geração espontânea ou abiogênese e outros a biogênese. Não esquece, Red foi um dos caras que foi um dos primeiros estudiosos a derrubar a questão da geração espontânea. E o outro foi Louis Pasteur, certo? Que com seu experimento, utilizando o pescoço de cisne, comprovou que um ser vivo só poderia se originar de outro pré-existente. No Origem da Vida, parte 2, eu falei sobre a questão do universo, certo? E de como seria esse primeiro ser vivo, certo? Através das hipóteses do criacionismo, panspermia e evolução química. Falei dos experimentos também desenvolvidos por Stanley Miller, Oparin e quem foi o outro? Haldane. Então, gente, certo? Não esquece, assiste a videoaula, se inscreve no canal do Tio Misa, faz Tio Misa feliz, dá vários Misa likes para que o canal cresça junto com você. Porque, gente, eu faço o melhor para você. Até a próxima videoaula. Fui!